Na Alveni. Já estava depressiva. Sério? Você falou com ela? Bom, agora já está funcionando, tá? Nós vamos falar, também vamos falar disso, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, quero dar as boas-vindas a todos, também quem assiste aí as imagens depois de gravadas, sejam bem-vindos. Nosso propósito é estudar o Velho Testamento, estamos aí chegando ao final dessa reta, que na verdade foi uma corrida de 100 metros, né? O ideal seria a gente fazer uma maratona, mas a gente tem que fazer uma corrida de 100 metros aí pelo Velho Testamento, porque não dá para a gente estudar com muitos detalhes. Na verdade até dá, mas é que o tempo se delonga tanto, que eu sei que vocês vão acabar se desinteressando se a gente fosse mais detalhista. Por favor, podem entrar. Tá? Não, imagina. Hoje é um dia perdoado porque hoje nós estamos sem abertura, nós estamos com a classe direta. Não é perdoado não, porque a abertura também tem hora. Você perdoa, bom dia. Tem alguém aqui? Não, Roger. Então assim, isso tomando, né? Sejam bem-vindos, parabéns pela nossa classe no último desafio de gincana, foi muito bem a nossa classe, tá? Já parabenizei você aqui, Ruth, pelo ter estudado também, tá? E outros. Eu anotei que são uma ótimo, ótimo. Então assim, voltando aqui, a ideia é da gente estudar aí o Velho Testamento. Eu não quero me delongar, porque eu sei que isso acaba... Nós não estamos tão preparados para estudos tão longos, né? Os estudos mais longos que eu faço aqui na igreja são as quartas-feiras, que a gente vai mais detalhadamente. Mas a escola dominical a gente tem que dar só um pano de fundo só para você dar continuidade. Então, nós estamos estudando o Velho Testamento, uma corrida de 100 metros, não é uma maratona, tá? E por isso, vamos passar rápido por ele. Hoje nós vamos ver os profetas maiores. Bom dia. Os profetas maiores, vocês sabem quais são? Sabem o nome dos profetas maiores? Bom dia. Tudo bom, Edson? Bom dia. Não sabe o nome dos profetas maiores? Isaías. Vamos lá. Isaías. Tá pegando um tranco ainda, né? Quem mais? Jeremias. Jeremias. Daniel. E Ezequiel. E por que que eles são considerados profetas maiores? Tá ligado? Por que que eles são considerados profetas maiores? Alguém tem ideia? Porque eles eram bem fortes. Pela experiência? Tinham mais de 1,70 m, 80 m, 1,90 m. Pela experiência? Pela experiência, o que você quer chamar? Idade com experiência, casado? Se fosse pela idade, seriam profetas mais velhos. Por que eles são profetas maiores? Eles eram colando na sua aula. Posso falar? Pode. Porque eles tinham os escritos mais volumosos. Isso, a ideia é pelo volume de escritas, né? Eu falei, eu admiti. Estou colando. Mas eu não lembrava disso. Ou seja, eles não são profetas maiores porque são melhores, não são profetas maiores porque eles são mais importantes, e não é nenhuma diferença no conteúdo especificamente, porque todos os profetas, eles vêm num período, né, aquele período do reino dividido, eles vêm neste período assim trazer uma mensagem muito clara de volta ao Senhor. Mas esses profetas maiores, eles são os profetas que têm os escritos mais volumosos. Nós vimos nas últimas aulas os profetas não escritores, como Elias e Eliseu. Mas agora nós vamos entrar no clube, né, dos profetas escritores, aqueles que deixaram o legado da palavra. É verdade que nós temos outros livros que foram usados no período do Velho Testamento, pelo povo de Judá, pelo povo de Israel, e que não estão nas nossas mãos, como o livro das profecias de Gade, o vidente. Existe um livro que ele deixou escrito, mas nós não recebemos estes livros, né? E com ele, possivelmente, outros livros. O Novo Testamento, por exemplo, nos revela o livro do profeta Enoque.
Lá em Judas, obrigado, Valmir, muito obrigado. Lá em Judas, faz uma referência ao livro do profeta Enoque, o 7º depois de Adão. Mas nós não temos este livro, nem sabemos exatamente como é que este livro chegou às mãos de Israel. A gente apenas considera isso porque o Novo Testamento nos revela. Os judeus, e isso a gente pode observar na própria história dos judeus, se você quer entender um pouco da história dos judeus, um livro básico para você é História dos Judeus ou Antiguidades, de Flávio Joséfo. Ele era um escritor, não era um religioso propriamente dito. Repete o nome para mim. Flávio Joséfo, Antiguidades dos Judeus, ou História dos Judeus. É um historiador. Flávio Joséfo viveu possivelmente naquele período ou de Cristo ou posterior a Cristo, aquele período ali, em que ele conta muito da vida dos judeus. E é um livro aí secular, você compra na livraria Saraiva, encontra nas bibliotecas, nas melhores bibliotecas aí de estudos do país. Falar nisso, outro dia entrei na biblioteca pública, aqui na Zona Leste, ali... Na Renata? Não, na Renata eu já entrei também. Não, na Celso Garcia, obrigado, ali na Celso Garcia. Eu fiquei muito triste com a pobreza das nossas bibliotecas públicas, né? Elas têm livros didáticos ultrapassados, de monte. Sabe o que é a nossa biblioteca hoje? É o lixo de quem não quer guardar mais livro em casa e vai jogando tudo mas lá. Mas o governo tem investido em livros assim, mas é muito pobre. Eu procurei livros de história como esse de Flávio Joséfo e outros livros, você não encontra livros bons, né? Mas Flávio Joséfo deveria ser encontrado nas principais bibliotecas. Possivelmente na Biblioteca Mário de Andrade, que é uma excelente biblioteca. Não tem para baixar, desculpa, pastor? Não sei, tem alguns livros não sei, que nunca já tentei. Possivelmente tenha, porque já é um livro que deve ser de domínio público. Procura no site Domínio Público. O site Domínio Público é um site de cultura, tudo aquilo que já pode ser baixado sem ser nenhum crime, você encontra lá no domínio público. Cuidado com livros para baixar na internet, que parte do que tem na internet é crime, hein? Não paga direitos autorais, músicas, mas livros, eu filmes. falando da biblioteca, eu acho que um dos grandes problemas é esse, justamente. O quê? As pessoas usam muito a biblioteca virtual hoje em dia, então... mas elas já vêm empobrecidas há um bom tempo, né? Isso é verdade. Já... De qualquer jeito, gente, vale a pena você pelo menos pesquisar e ver fontes fora da Bíblia que apontam para o período bíblico. É muito interessante e a gente aprende bastante. Bom, nesse período os profetas, eu estava falando deles, dizendo o seguinte: eles tinham uma mensagem direcionada para o povo de Israel. Havia outros livros, e aí é um gancho que eu queria pegar de Flávio Joséfo, é que ele cita também outros livros, como as guerras de Israel, e nós não temos todos esses livros, né, em nossas mãos, porque nós cremos o seguinte, que aprove a Deus nos entregar um cânon bíblico fechado, e para a nossa bênção hoje, este é o material que nos conduz à fé verdadeira, inclusive os profetas do Velho Testamento. Tá bom? Os profetas maiores, então, são apenas escritores bíblicos do período profético de Israel, pode pegar, e que tiveram ali a oportunidade de registrar a sua mensagem, mas esta mensagem ela é perfeitamente adaptável para o nosso contexto, e vocês vão perceber por que os profetas maiores podem ser tão facilmente adaptados, apesar deles viverem diretamente para um contexto, inclusive anterior ao de Jesus Cristo. Tá? Uma coisa importante se saber desses profetas é justamente isso, que eles vieram antes de Jesus. Bom, você fala, pastor, isso é óbvio, né? Eles vieram antes de Jesus. Todo o Velho Testamento veio antes de Jesus, e até por isso que nós chamamos de Antiga Aliança ou de Velho Testamento. Mas o período dos profetas é um período que é mais ou menos descrito assim: do ano 750, os profetas escritores, do ano 750 antes de Jesus Cristo, século VIII antes de Jesus, ok?
nós começamos a ter homens de Deus registrando suas profecias. O primeiro deles é Isaías. É o primeiro que vai figurar entre essas personalidades. Este período vai até 400 anos antes de Cristo, quando nós temos o último dos profetas, Malaquias, já que um profeta menor que viveu depois do exílio. O período desses profetas é o reino dividido. É o período do reino dividido, que nós vamos dividir em 3 etapas. Não está bem dividido aqui, mas mais ou menos isso. A primeira etapa é antes do exílio, antes do exílio, o exílio e pós-exílio. Ok? Então Isaías, por exemplo, é um profeta que vem e escreve para o povo antes do povo ir para o exílio. Você já tem Ezequiel que escreve durante o exílio. E você vai ter profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias escrevendo depois do exílio. A mensagem que Deus dá para Israel, em todos esses profetas, é basicamente esta: vocês têm pecados, vocês têm que voltar para Deus, e Deus é a esperança de Israel. Praticamente todos os profetas vão trabalhar com esses temas. Tá? Quando eles falam em esperança, sempre vão apontar para a revelação do Messias. Ok? Então assim, eu vou ler os profetas. O que eu vou encontrar lá? Qualquer um deles. Eu vou encontrar acusação de pecados. Eu vou encontrar chamando para voltar para Deus. E eu irei encontrar a palavra da esperança, a palavra do consolo. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguém já leu assim completamente os livros proféticos? Eu li todos eles. Sim, eu já li todos. Já leu todos? Alguém está lendo algum profeta nesse momento? Ou vocês vão escolher esse livro para ler? A sugestão que eu dou de leitura para vocês é a leitura do livro de Jeremias. E eu vou dizer por quê. Porque no segundo semestre eu deverei, assim que terminar o Novo Testamento, né, esse período do ano que a gente enfoca o Novo Testamento. Muito obrigado. Obrigado 2 vezes. Tá bom, ótimo. Assim que eu terminar esse período de pregações do Novo Testamento, devo iniciar pregações no Velho Testamento. Este ano, quando formos abordar os profetas, vamos pegar Jeremias, e que é uma profecia muitíssimo interessante. Acredito que dos profetas do Velho Testamento esse foi o mais odiado. As pessoas não gostavam de Jeremias, né? E dos que deixaram mensagem para Israel, me parece, né, embora isso é um juízo que eu que esteja fazendo, era o que mais amava o povo do Senhor. Até pela tristeza que Jeremias tinha em relação à distância que as pessoas estavam de Deus. Por isso ele é chamado de o profeta chorão, né? Ele não é chorão porque ele é mole. Jeremias é um molão, qualquer coisa ele chora. Ou porque ele não aguentou, né, o baque. Não, Jeremias chorava porque doía no coração de Jeremias ver o povo de Deus longe de Deus. Não que isso não acontecesse na vida dos outros profetas, mas ele revelou isso muito claramente. Ele escreve um livro de lamentações. E este livro de lamentações, abra aí comigo em Lamentações, vou escolher um texto só para vocês. Eu procurei aqui, não tem não, tá? No domínio público. Não tem? Não. É José com PH, não é? Flávio José, isso. Não tem não. Se bem que aportuguesaram já Flávio José, viu? Depois procurar com calma então. Lamentações, capítulo de número 5. Eu gosto muito do livro de Lamentações, mas nunca consegui atingir o propósito. Aliás, eu não sou muito bom nisso. Eu nunca atingi o propósito que eu acredito que esse livro tenha, que é o propósito de ser decorado. Esse livro é um conjunto de poesias, né? Você sabe quantas letras tem o alfabeto hebraico? Quantas letras tem o alfabeto hebraico? Não. Curiosidade, né? Tem 22 letras. Começa em Aleph e termina em Shin.
né? Olha só, eu pedi para vocês abrirem o capítulo 5, né? Mas abre o capítulo 1. Diz para mim quantos versículos tem. 22. Depois do capítulo 2, diga quantos versículos tem. 22. Depois do capítulo 4, quantos versículos tem? Agora vamos adivinhar o capítulo 5, quantos versículos tem? 2. Por que só o 3 que não? O capítulo 3 tem quantas vezes 22? 3 vezes 22. E por que isso é cabalístico? Parece. Não, é porque os versículos de Lamentações são acrósticos. O primeiro versículo é Aleph, a primeira letra. O segundo versículo é Beit, a segunda letra, né? O terceiro versículo é Gimel. Quarto versículo Dalet e assim por diante. As letras do alfabeto, esse é o acróstico. Por isso, eu acredito que era um livro para ser decorado. As pessoas decoravam, ensinavam seus filhos a decorar esses versículos. Mas se você ler, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Bom dia. Pega a cadeira lá atrás, tá? Então assim, o povo de Israel ensinava seus filhos a história do povo de Deus neste livro. E este é um livro que conta a parte triste da história do povo de Deus. Um dia a gente poderia estudar esse livro que é maravilhoso, mas eu escolhi o capítulo 5 para ler os versículos com vocês. Verso de número 12. Vou só pegar um exemplo, depois vale a pena você ler. Lamentações 5:12. Os príncipes foram por eles enforcados, e as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os jovens foram usados como força de trabalho dos moinhos, e as crianças carregavam as lenhas. Os anciãos já não se assentam na porta, não há sabedoria dos anciãos para ser discutida. Os jovens já não cantam, cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Então, Jeremias fala, tudo isso por causa do nosso pecado. Tudo isso porque não soubemos guardar a aliança do nosso Deus. Tudo isso porque nós desprezamos a vontade e a palavra do nosso Deus. Foi assim que Deus fez conosco, para que aprendêssemos o caminho. Verso 17. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Aí vem o clamor, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremonte contra nós outros? É contra nós outros? Um jeitão espanhol, a gente fala, contra nós outros. Hermano. Hermano, vocês. Hermano, não avisaram que vai ter aula hoje, não tem café, hermano. Nunca mais inventar. Irmãos, então assim, essa era a visão dos profetas. Eles viveram em tempos muito tristes. E esses tempos tristes dos profetas não tinham necessariamente a ver com o problema. Lógico, Jeremias está vivendo no exílio. Este livro já é escrito no momento de exílio. Mas antes do povo ir ao exílio, os profetas perceberam que o povo estava andando longe de Deus.
Há um período aqui, antes do exílio, você vai ver aí na sua... Todos pegaram a apostilinha? Quem não pegou? Você pega aqui. Você vai ver aí na terceira folha da apostila, vai ver Jeremias no ano 620, né? Possivelmente lá no final dos anos 600, na segunda metade ali um pouquinho antes do ano 600, nesse período do século VI, ou do século VII, nós vamos ter ali entre o ano 600, 620, 610, nós temos o exílio começando. As pessoas sendo retiradas da sua terra. Então assim, mas antes disso acontecer, houve período de grande prosperidade em Israel. O período de Uzias, quando Isaías começou a profetizar, era um período de grande prosperidade. As pessoas se achavam muito bem. E esse foi um dos grandes problemas de Israel. Quando eles estavam no ápice, eles se julgaram um povo maravilhoso. Eles não perceberam que tinham rompido a aliança do Senhor, porque agora o reino estava dividido. Eles cantavam de alegria, músicas que não louvavam a Deus mais. Deixa eu desligar o meu para não passar. Veja, irmãos, isso aqui é uma coisa assim, impressionante deste período dos profetas. Eles estavam no erro, mas porque estavam vivendo momentos de prosperidade, os olhos deles se cegaram para o próprio erro. Eu contei já a história para vocês do reino dividido lá com Jeroboão. E Judá, que ainda era fiel ao Senhor, por exemplo, Judá, ele se acomodou nessa situação e falou assim, bom, se eles saíram, que eles se explodam. Israel é levado para o exílio, Israel, reino do norte, é levado para o exílio antes. E Judá simplesmente acaba se alegrando com isso. Opa, perdemos mais um concorrente na terra. E exatamente, eles estão longe da aliança de Deus, porque a aliança de Deus envolvia amor aos irmãos. Lembra o resumo da lei? Amar a Deus e amar ao próximo. Eles agora permitem com que o coração deles se afaste dos irmãos. E o que é pior, está acontecendo um problema dentro de Israel, de Judá. Porque o próprio Judá não ama mais o próximo dentro das suas próprias fronteiras. Mas eles se acham um povo maravilhoso. Então esse período dos profetas era um período triste, porque aquilo que Deus esperava de seu povo, os profetas perceberam que o povo não estava mais buscando o Senhor. Mas assim, a leitura desses textos, ela implica em uma autoavaliação muito importante. Se você quer ler os profetas, tirar o melhor dos profetas, você tem que lê-los como se eles estivessem escrevendo para você. Porque por incrível que pareça, apesar de estarmos há tantos séculos separados em termos temporais dele, nós estamos muito próximos daquele tipo de sociedade, daquele tipo de vida. E o nosso tempo parece ser esses tempos mesmo. O mundo está, apesar de ainda haver grande pobreza no nosso mundo, o mundo está cada vez mais próspero por causa da tecnologia, por causa de outras benesses que a ciência trouxe e os avanços trouxeram. Quem morou aqui em Rua de Terra? Quanta gente morou em Rua de Terra? Eu morei em Rua de Terra. Era de barro. De terra que virava barro, mas barro mesmo. Eu ia para a escola, punha sacolinha no pé. Não sei quem passou por isso já. Mas hoje na cidade de São Paulo, se você chegar para os jovens, para a sala de jovens ali e perguntar quem já morou em Rua de Terra, como assim Rua de Terra, pastor? Tanta coisa a gente fala e eles nem Como assim Rua de Terra? Né? E Rua de Terra não é o mal em si, né?
Mas, por exemplo, os nossos pais, já não é nem a nossa geração, os nossos pais, para pegar um ônibus para ir trabalhar, eles tinham que fazer uma verdadeira Eu peregrinação. falo isso toda hora pra ele. Peregrinação. Oi? Ah, mudou. Você chega no ponto, passa vários ônibus. Gente, eu sou do tempo. Eu sou do tempo que a gente andava pendurado em ônibus. Mas isso não acontece mais hoje. Carnaval o percurso inteiro. Percurso inteiro. Já andei penduradão mesmo, aqui, ó, com um chibão aqui. Isso aí. Hoje não acontece mais isso. Né? Eu lembro da inauguração do metrô ainda. Eu, infelizmente, também, porque passou em cima da minha casa. Né? Nós somos apropriados pelo metrô. Muito triste. Então, assim, a tecnologia, o avanço, trouxe comodidade para os nossos tempos. E junto com isso, trouxe uma coisa muito ruim do ser humano, que é quando a gente está bem, a gente se esquece de Deus. Nós temos esse defeito, eu não sei porquê. Bom, eu sei porquê, mas eu não consigo achar isso normal, mas é. Então os profetas viveram esse período, esses profetas maiores escreveram muito sobre isso, e isso vale a pena você conferir nos textos da Escritura. Tá? Eu quero fazer o seguinte, fazer um pequeno resumo desses profetas, fazer uma breve análise de alguns versículos, de alguns pontos desses profetas, desses 4, e depois nós vamos, talvez já mais para a semana que vem, nos dedicar a ver um deles. Eu escolhi o profeta, eu tinha pensado no profeta Jeremias, mas eu escolhi o profeta Isaías por um motivo. Ele é o que mais vai apontar para o Messias. Então eu acho que a gente tem que aproveitar essa mensagem até para aproveitar e mostrar esse link entre os profetas e a libertação e a esperança que viria do Senhor, tá? É sempre muito importante você entender que os profetas eram homens que viveram num contexto histórico e geopolítico específico. E essas profecias deixam muito claro isso. Alguém abra aí, por exemplo, o profeta Jeremias, capítulo 1, versos 1 e 2. Só para exemplo, Jeremias 1, 1 e 2. Pode repetir a frase que você falou? Os profetas viviam em tempos. Eles viveram um período histórico e geopolítico específico. E isso era importante para a profecia. E eu vou mostrar essa importância a partir do próprio texto. Quem achou aí pode ler. Jeremias 1, 1 e 2. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na cidade de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Então olha só, você vai perceber que os profetas sempre estarão ligados ao lugar e aos reis daquele período. Esses profetas maiores, isso aí é patente. Você terá, por exemplo, Isaías, capítulo 6, versos 1 e 2. Outra pessoa pode ler? Isaías 6, 1 e 2. Você poderia também ler Isaías 1. Mas aí em Isaías 6 você vai perceber isso, assim, é mais conhecido, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono e sublime trono. Está certo? Então, você está vendo aqui que Isaías vem e fala assim, olha, eu vi o Senhor, a minha chamada, a minha visão veio no ano da morte do rei Uzias. Pergunte para você mesmo, perceba isso, olha. Por que é importante dizer qual é o rei? Não tem nada a ver. Fala logo a mensagem. Não, é importante. Porque você precisa saber o que é que está acontecendo naquele período para entender a profecia. Então os profetas, eles têm uma ligação muito forte com o seu tempo. Eles tinham discernimento do seu tempo. Eles não estavam jogando uma palavra genérica. Eles estavam atacando problemas do seu tempo. Os pecados de que o povo é acusado pelos profetas eram coisas reais, gente. O profeta não estava fazendo conjectura, não. Ele olhava para o povo e falava, vocês estão pecando.
Vamos ver, por exemplo, Isaías. Vem comigo no capítulo 1 e 2 de Isaías. Eu acho o capítulo 1 de Isaías um belíssimo capítulo, é quase uma poesia para mim. Porque assim, quem conhece a história do rei Uzias, eu não sei se todos conhecem. O rei Uzias foi um homem de uma capacidade de governo maravilhosa. Talvez depois de Davi foi o rei que mais conquistou espaço na terra. No período do rei Uzias, se você lembra bem o mapa da Palestina, acredito que você mais ou menos se lembre dele. Você tem aqui, né, a nossa Palestina amada, querida, que nós desenhamos tantas vezes. Nós vamos ter aqui o Egito, e nós vamos ter nessa área aqui uma área chamada Filístia, onde ficavam os filisteus. Esse povo que era constante na inimizade com Israel. No tempo de Uzias, nós temos a conquista desse território até o porto de Elate, que era o grande porto da terra da Filístia. Uzias conseguiu um feito que nem Davi havia conseguido. Davi derrotou por várias vezes os filisteus, mas quando eles entravam no seu território, Uzias conseguiu avançar no território filisteu. Então, nesse período de Uzias, o povo estava no ápice. Uzias era inventor de armas de guerra. Acho que é segundo livro das Crônicas, capítulo 26, se você abrir aí, vê se é isso aí, relato de Uzias, segundo das Crônicas. Uzias tem, a Bíblia usa dois nomes, né? Uzias ou Amazias. Quem achar, abre aí. E se você ler esse capítulo, você perceberá assim que ele se fortificou. Achou aí, Oséias? Vê se é de Uzias. É Uzias? Não. Primeiro, 26 fala sobre o reinado de Uzias. Isso, segundo as Crônicas 26. Reinado de Uzias, né? Se você puder, vai mais lá no final, verso 22, 23, diz o quê? Quanto aos maus atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta... Então, antes disso, capítulo 16, verso 16, por aí. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. É o 15. É o 15? 15 e 16. Se bem que esse está sendo bem claro nisso. Pode ler. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não, até aí. Só para vocês terem uma ideia desse período. Ele inventou armas de guerra que atiravam flechas, assim, a metralhadora de flecha. Que jogava pedra. O 14 também fala sobre as armas. Né? Então assim, não só inventor de armas, conquistador, mas um homem que se tornou forte, conhecido, admirado. O capítulo 1 de Isaías, que eu falei para vocês abrirem, ele é uma poesia para mim porque ele pega justamente isso. Diz assim que agora o povo de Deus se engrandeceu, se revoltou contra Deus. Vamos ler lá, capítulo 1 de Isaías, versos 2... Né? O capítulo 1, verso 1, você está vendo aquela ligação, né? Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, Jerusalém, o local, e os reis. Depois, verso 2. Alguém lê? 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Só para você ter uma ideia que é essa a visão que Deus tem do seu povo, e é isso que Deus colocou no coração dos seus profetas. Olha só como é que esse modelo está avançando aqui. Criei filhos e os engrandeci, e agora eles estão revoltados contra mim. Meus irmãos, assim, se há pecados da humanidade que ferem o coração de Deus, esse é um deles que mais fere o coração de Deus: a ingratidão. A ingratidão para com Deus é aquela disposição do nosso coração de esquecer os benefícios de Deus.
ou às vezes de considerar que os benefícios de Deus como um mérito próprio. E é isso que o Senhor está vendo com o seu povo. Isso é exatamente o retrato da vida de Uzias. Porque quem não sabe a história de Uzias, vale a pena depois ler. Este rei, depois de estar engrandecido, ele resolve fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Ele entra no templo, era um homem reto diante de Deus, mas agora que ele se fortificou, ele entra no templo e vai fazer o que Deus não mandou ele fazer, o que proibiu ele fazer, que é oferecer incenso. Isso era trabalho de sacerdote. Mas ele, sendo rei, achou que devia fazer. Os sacerdotes tentam impedi-lo, ele não dá ouvidos. Aí sabe o que é que Deus faz? Como prova de castigo? Ataca-o com lepra. A lepra, hanseníase para nós, né? Sai uma ferida em sua testa. A lepra era considerada uma doença perigosíssima. E além de ser perigosa, havia na lei o seguinte, que para proteger o povo, o leproso tinha que ser o quê? Afastado da comunidade. A lepra era uma doença imunda. Ela representava, entre outras coisas, até a própria ideia do pecado, da contaminação, de como o pecado... A lepra não era o pecado, mas ela representava aquela ideia de como o pecado se alastra, de como o pecado corrói. O homem, Uzias, é atacado de lepra na testa, quer dizer, não dá para esconder, igual Naamã, lembra de Naamã, o Ciro? A Bíblia fala da história de que ele vivia todo vestido para esconder a sua lepra. Uzias não podia esconder a sua lepra. Não dava para andar com a touca de motoqueiro, né? Como é que é? Não, era um pecado bem visível. Bem, o juízo de Deus estava visível. Ele foi afastado e assim ele morreu. Isso essa moda pega. Pois é. Mas olha só como é que Deus trata. Por isso que eu acho esse capítulo extremamente poético nesse sentido. Porque olha só, verso 6. Desde a planta do pé. Vou ler o 5. Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Agora, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então o Senhor está dizendo para o povo de Israel, para mim está usando Uzias. Desculpa aí, viu? Seja bem-vindo, Marcão. Pega uma cadeira. Tem uma cadeira. Deus está usando Uzias como modelo da nação e dizendo assim, é assim que está o coração do meu povo. O coração do meu povo, passa ali para trás, por favor, Rosana, o coração do meu povo está em rebeldia contra mim. Tendo eu engrandecido este povo, ele se esqueceu de mim. E quando eu olho para este povo, por causa disso, o que eu vejo é um povo doente. Irmãos, esse é o quadro geral para o qual, o quadro histórico, para o qual esses profetas estão escrevendo. Então é interessante que você saiba fazer essa junção histórica. Mas pastor, onde que eu vou encontrar? Leia os livros das crônicas. Leia a história dos reis. E você vai perceber, por exemplo, Uzias, a história de Uzias. Você vai ter aí também a história de Ezequias, a história de Jotão. Estão escritos lá. Então, quando eu leio um livro profético, o maior apoio para a leitura deste livro seria o livro dos reis, o livro das crônicas. Para eu conhecer, deixa eu ver, ele está escrevendo no período de Jotão? Ótimo, quem foi Jotão? Quem foi Ezequias? O que eles fizeram? Era um rei bom ou um rei mau? E você vai tentar, vai entender. E o contexto histórico é muito importante. E o contexto geopolítico também. Até por isso ele aponta para os reis, né? Ele não conta a história do time de futebol de Jerusalém. Ele conta a história dos reis.
Porque a geopolítica era o seguinte: qual era a função do rei? O que devia fazer um rei em Israel? Qual era a função básica de um rei? Alguém sabe? Como hoje o presidente, né? É igual a presidente Dilma? Igual não, mas assim, não é? Não é a autoridade máxima. Tá, mas qual é a função dessa autoridade? Assim, do ponto de vista de Israel, do tipo de monarquia que havia em Israel, o que o rei deveria fazer? Qual era o princípio? Reinar. Reinar para quê? Cuidar do povo. Cuidar do povo? Liderava o povo, ganhava. Ele era o representante. Liderava o povo, ia à frente das guerras. Opa, pera lá, já estamos começando a melhorar. Mas veja, a ideia de ter um rei é que este rei conduzisse o povo para Deus, gente. O rei em Israel, a ideia do rei em Israel não é que nem a nossa ideia de que não, o negócio dele é cuidar da nação somente do aspecto natural, econômico. Não, um rei tinha a obrigação de levar o povo a Deus. Olha só, vamos pegar só um exemplo. Abra comigo no livro dos Reis. Vamos escolher alguns exemplos aqui. Né? Porque foi essa a condição que ele colocou para Samuel, né? Sim, exatamente. Ele colocou para Samuel, já havia dito para Moisés: quando vocês tiverem um rei, lá no Deuteronômio, quando vocês tiverem um rei, ele tem que ter este livro da lei e tem que estar do lado dele. Ele tem que se pautar pelo livro da lei. Assim, não pode ajuntar para si cavalos, não pode ajuntar para si donzelas, mas fará com que o meu povo ande no meu caminho. Essa é a ideia de um reinado. Pode falar, Marcão. Não, é por causa que assim, não era da vontade de Deus ter esse tipo de legislação. Certo? Certo. A vontade não é essa. Mas, porém, já que queriam, então tem esse parâmetro. Né? Tem essa. É isso que eu acho fantástico, assim, com relação ao chamado de Saul, não era da vontade, mas se seguir essa minha cartilha, só tem a ganhar comigo, que é essa colocação bem clara. Exatamente. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e o rei deveria ter ouvido aquilo e falar assim: bom, isso é primeiro para mim. Só para a gente tentar trazer isso também para nós, lembra só, também nós, por exemplo, maridos, se formos olhar o marido como um rei no lar, qual é a função dele? Ou seja, ficar sentado no sofá, assistindo o jogo do Coringão. Aí é rei mesmo. Né? É vida de rei. Esperando as outras pessoas trazerem as coisas para ele. É isso? Lá em casa não tem esse rei, não. Gente, é óbvio que não. Óbvio que não. A função de qualquer liderança dentro do povo de Deus é conduzir o povo a Deus. Esse tem que ser sempre o nosso alvo. Se você não está levando a sua família para Deus, se você não está conduzindo o seu rebanho para Deus, você está falhando. É óbvio. Você pode ser muito bom em muita coisa. Sua casa pode estar prosperando, sua casa pode estar se enriquecendo, mas se eles não estão indo para Deus, alguma coisa errada. Isso serve para homens e mulheres, e os senhoritas? Os senhoritas não, senhoras. Para homens e mulheres. Israel pecou, porque Israel achou que ter conquistado Elate, o porto de Elate, conquistado a terra de filisteus, era tudo que Deus tinha para eles. Isso era muito pequeno. Eu disse para vocês abrirem, nem não li ainda. Vamos pegar, por exemplo, segundo livro dos Reis, capítulo 13, por exemplo. Aqui eu abri aqui sem muita... A escolha é só para você ver que você pode abrir e ler essas histórias, você vai encontrar coisas semelhantes. Tá? Capítulo 13, o reinado de Jeoacás. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. Então, no 23º ano de Joás, rei de Judá, reino do sul, começou a reinar no reino do norte, quem? Jeoacás. Tudo bem?
E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Então, só para você ter uma ideia, você sempre verá o seguinte. Olha lá, verso 11. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão e fez pecar a Israel. Então você vai ver sempre que a importância desta geopolítica é que esta geopolítica ou ela conduzia a Deus ou ela afastava os homens de Deus. Então a política em Israel estava muito ligada a isso, era isso que Deus esperava. Seria isso que a gente deveria esperar de nossos governantes. Apesar de estarmos no Estado laico e defendermos que a igreja não deve mandar no Estado. Nós deveríamos ter homens que, por leis justas, dessem ao país condições de viver uma vida tranquila, mansa, como diz o apóstolo Paulo, e próxima de Deus. Podiam ser pelo menos honestos, né? Não, isso é a lição de casa, né? Até Rui Barbosa já profetizava a esse respeito, né? Eu não lembro a frase totalmente, mas é de tanto ver, como é que é? De tanto ver, não é crescer a maldade, tem uma outra palavra que diz, de tanto ver crescer a maldade, de tanto ver crescer a corrupção, né? O homem chegará ao ponto de desacreditar na importância de ser honesto. Rui Barbosa, frase maravilhosa, Rui Barbosa. Mas não, chegará ao ponto de ter vergonha de ser honesto. Ter vergonha de ser honesto. Irmãos, assim, então assim, a geopolítica daquele período, o que o rei fazia, as alianças internacionais que ele fazia, afastava o povo de Deus ou aproximava o povo de Deus. E esse é o contexto. Então, os profetas falam muito contra os reis, contra os príncipes, porque acredita que é a liderança que precisa ser instruída antes de todo o povo. Então, um outro princípio do livro dos profetas é que é importante instruir os cabeças para que todo o corpo seja bem, ande bem. Quer trabalhar na sua casa? Assim, vamos pegar isso como exemplo, tentando aplicar o conceito profético para a nossa vida. Eu quero aplicar as lições que eu aprendo no capítulo 1 de Isaías para a minha vida. Então assim, não adianta chegar para o filho e falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Para mim, não é que não adianta absolutamente, mas a ideia é, faça. Depois peça. Porque a lição tem que partir dos que estão à frente. Não é à toa que nós temos tanta dificuldade com o Evangelho, quando, por exemplo, um pastor ou um bispo, né, das igrejas aí, acontece de se tornarem um mau exemplo na sociedade ou uma pessoa com problemas. Nós temos que reaver a ideia de boas lideranças. Nosso congresso, gente, oh meu Deus, eu não queria falar de política nesse sentido, mas é o absurdo. Por que o país está do jeito que está? Porque lá em cima a coisa já começa feia. Né? Se um congressista, essa semana, coitado da bola da vez, foi Arcelino Popó, né? Sabe aquele lutador? Ele é deputado federal pelo estado da Bahia. Arcelino Popó usou o pessoal do gabinete para divulgar um evento pessoal, uma luta que vai ter. Já começa errado que ele não devia ser político, porque não é a área dele. Aqui no Brasil é assim, não, virou famoso é político. Esse é um problema. Né? Não é a veia. Não quero nem julgar. De repente pode ser que fique, se torne um grande político. Acredito até que no caso dele foi por não saber direito. Mas já há um conceito na nossa sociedade, o cara já chega lá já pensando em abusar das benesses. Chega com esse interesse. Começa lá. Isso vai passando as camadas sociais e chega nas famílias. Basta ver que a pesquisa de que se o Brasil não critica a corrupção, mas a pesquisa do IBGE mostrou, se você estivesse lá, faria igual? Faria, gente, faria. A partir do momento que eu aceito, por exemplo, que eu peço para um conhecido meu que é diretor de um grande hospital passar minha mãe na frente,
Só porque eu conheço esse diretor desse hospital, eu estou sendo Ah, e nós igual. somos muito tentados a fazer isso. Ué, estou sendo igual. Somos muito tentados a fazer Não. isso. Irmãos, então assim, quando lermos os profetas, nós vamos identificar, se você ler com esse conceito, com essa consciência geopolítica também, você perceberá o seguinte, que os profetas queriam uma sociedade justa. Eles são homens que lutaram, né, por uma sociedade justa. Os profetas talvez sejam os textos bíblicos que mais nos ofereçam recursos para ver o papel da igreja, o papel do homem de Deus no meio de uma geração pervertida como a nossa. Então, alguns conceitos que nós precisamos estabelecer sobre profetas. Ser um profeta de Deus, naqueles termos, não era basicamente prever o futuro, porque todo mundo acha que a única coisa que profeta faz é prever o futuro. Um oráculo, né? A ideia de que não. O que é um profeta? É uma pessoa que fala uma coisa que ninguém sabe que vai acontecer. E não é isso que acontece na Bíblia. Você vai ler os profetas maiores ou menores, você perceberá o seguinte, que o que eles fazem basicamente é acusação contra o pecado. Hoje se fala muito a função profética da igreja, a voz profética da igreja. Voz profética da igreja é a capacidade que a igreja tem de olhar para a lei de Deus e falar o que é certo é isso, e olhar para a sociedade e falar a sociedade não está do jeito que tem que ser. É a capacidade que um pai de família tem de olhar para a lei de Deus e falar o que Deus espera da minha família é isso, e olhar para os seus filhos e falar não é isso que vocês estão fazendo. Isso é ser um profeta no seu lar. É chegar para os seus filhos e conseguir mostrar para eles a lei de Deus e falar, olha, a lei de Deus diz que nós temos que ser sim. O profeta, ele faz o chamado à volta. O profeta chega e diz, olha, vamos voltar para o caminho. Lembra da profecia de Isaías, capítulo 55? Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos, se converta ao Senhor. Essa é a função do profeta. O profeta chama as pessoas de volta. Isso é ser um profeta. O profeta é uma pessoa inconformada. É uma pessoa que não descansa em berço esplêndido, até ver o seu povo restaurando a sua comunhão com Deus. O profeta é a voz da comunhão, gente. O profeta fala, desse jeito não podemos seguir a Deus. Vamos lá, capítulo 1 de Isaías, de novo. Versos 18 a 20. Quem lê pra gente? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então assim, irmãos, essa é a básica função de um profeta. Olha os nossos pecados e diz, para com isso e volta. E você então lerá esses livros, e é essas coisas que você tem que identificar nos livros dos profetas maiores. Eles escreveram de forma bem específica, cada um deles tem um contexto específico. Hoje a gente vai fazer a corrida de 100 metros passando por eles, né? Não vai dar tempo porque a gente tem horário marcado hoje mais do que nos outros dias. Mas há uma outra coisa que um profeta faz. Um profeta não coloca suas esperanças no homem, nem na força das pessoas. Eu ouço muitos pais dizendo assim, olha, meu filho não está vindo na igreja, mas o meu filho é uma boa pessoa. Ele é temente a Deus. E eu até acredito que seja mesmo. Mas há pais que, por causa disso, põem toda a esperança no filho. Não, um dia ele vai voltar porque ele é uma boa pessoa. Ele tem o temor de Deus. Os
profetas nunca pensavam assim. Os profetas sempre falavam assim: nós temos que buscar a Deus, porque é Ele que irá salvar a Israel. Porque embora eles façam este clamor para que eles voltem, o profeta vai dizer e deixar bem claro: vocês só vão voltar quando Deus os trouxer de volta. Então o profeta era um homem que buscava a Deus e clamava em favor do povo de Deus. Se você ler um dos capítulos mais bonitos do livro de Daniel, capítulo 9 de Daniel, é um dos capítulos mais bonitos, acho que de toda a Bíblia. Quem não leu, vale a pena ler. Capítulo 9 de Daniel. Quando Daniel ora, intercedendo pelo povo, Daniel fala assim para Deus: Senhor, nós coramos de vergonha. Nossos reis te deixaram, nossos pais te deixaram, nossos filhos te deixaram. Mas contigo está o perdoar. A misericórdia vem do Senhor. Então ele está sempre clamando a Deus que por causa dessa misericórdia traga o povo dele de volta. Irmãos, isso é importantíssimo se queremos entender o que é a vida com Deus. Se você tem filhos, eu estou dizendo filhos, mas podemos usar outros exemplos, como a igreja. Às vezes nós falamos: não, a igreja, todas as pessoas são tão boas, mas se nós não insistirmos com Deus para que Ele mantenha a sua igreja firme, se nós colocarmos a responsabilidade nas suas mãos e acharmos que é isso que vai resolver, se você fizer, hoje nós estamos no pragmatismo antropológico, né? Tudo depende de você. Nós temos que chamar você, mas quem tem que operar é Deus. E se não está acontecendo, nós temos que clamar. E Deus tem que nos ouvir. Deus é que vai nos restaurar. Então você vai ler passagens dos profetas sempre com essa palavra de esperança. Aqui eu separei aqui Isaías capítulo 2, verso de número 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A esperança do profeta era sempre Deus. Então os profetas sempre terão uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança estará sempre em Deus, sempre focada em Deus. Nós precisamos aprender a orar com os profetas. Orar para que Deus restaure, pedir restauração. Às vezes a gente pede casa nova, carro novo, chinelo novo, roupa nova, mas não tem pedido vida nova. Precisamos pedir restauração, irmãos. Precisamos orar mais por isso. Nós estamos nos concentrando nos problemas de saúde, nos concentrando nos problemas financeiros, nos concentrando às vezes nos problemas de relacionamento, embora tudo isso seja muito importante, deve ser objeto mesmo das nossas orações, mas nós temos que clamar mais porque o Senhor restaura. O Senhor restaura a nossa vida, a nossa comunhão. Crentes passando a semana inteira sem um momento de oração, sem sequer dobrar seus joelhos. Quando eu falo dobrar joelhos, tem gente que não tem o hábito de orar ajoelhado, tudo bem, não é isso. É isso que vai fazer a sua oração melhor, mas é esse quebrantar da alma, do coração. Dobrar de joelhos é uma figura de linguagem, de se prostrar. Nós estamos vendo os dias passando, nossos filhos não estão orando, nossos filhos não estão lendo a Bíblia. Nós estamos achando que tudo bem. E não está. Era isso que um profeta fazia. Os tempos de Isaías, que eram tempos de prosperidade, ele sabia que não estava bem.
apesar de tanta prosperidade. Rapidamente, irmãos, rapidamente. Dá 2 minutinhos? Rapidamente. O profeta Isaías escreve, olha aqui para essa tabelinha. Eu estou colocando aqui, são datas aproximadas, 750 a 680, né? Ele escreve antes do exílio. Mas ele já vem anunciando. Naquele tempo de prosperidade, de grande riqueza, e eram tão grandes as riquezas, que quando os babilônicos chegaram lá na terra de Israel, eles ficaram admirados, e depois eles deram um jeito de roubar o templo de Israel. Foi o que Ezequias fez, né? Mostrar para eles a riqueza de Israel. Isaías fala, olha, nesses tempos nós deveríamos converter o nosso coração a Deus para evitar problemas. Mas aí Isaías fala, mas Deus vai providenciar isso. Então Isaías já começa a dar dicas de como Deus faria isso e de como ele restauraria Israel. Então a profecia de Isaías vai trabalhar com isso, nós vamos ver essa só semana que vem. Jeremias, por sua vez, ele está de cara com uma nação apodrecida e que não quer ouvir. Então você vai ver dos 620 aos 600, o que Jeremias vai dizer? Jeremias chega para ele e fala assim, ó gente, a coisa está tão feia entre você, entre nós e Deus, que Deus irá levar a gente para o exílio sim. Só que tinha um problema, tinham concorrentes, mensagem concorrente, tinha os falsos profetas. Capítulo 23 de Jeremias. Lá no capítulo 23 de Jeremias, você vai ler em casa, a gente vai ter que economizar esse tempo aqui. O profeta Jeremias chega e diz o seguinte, olha, vocês vão para o cativeiro, mas sabe o que os falsos profetas estavam falando? Que nada, Deus é bom. Deus é o Senhor da riqueza. Então, não há perigo, é tempo de paz. Qual foi a mensagem que o povo preferiu? Tempo de paz. O resultado, depois você pode conferir, 70 anos de cativeiro. Se Jeremias fosse da esquadrilha, não sei se é a Esquadrilha da Fumaça, não lembro mais agora o nome do desenho, ele iria dizer assim, eu te disse. Isso é bom para o Marcão pesquisar ou não. Cadê o William? Hã? É o do William. William, fotoqueiro. Ah, é verdade. Eu te disse. Mas Jeremias, apesar de ter dito, Jeremias foi para o exílio com aquele povo. E Jeremias era um profeta odiado, porque tinha uma mensagem muito ruim para o povo, né? Eles prenderam Jeremias. Prenderam Jeremias numa cisterna. Mas deixa eu falar, não era cisterna de água potável não. Tinha dejetos, eu não sei como é que eu vou dizer isso, sem dizer algo... Era uma fossa. Era uma fossa com dejetos humanos até a orelha. Digamos que ele ficou enfesado, né? Ele ficou enfesado literalmente. Totalmente. Exatamente. Porque a mensagem de Deus às vezes é dura. A gente não quer ouvir, mas é a melhor ouvir. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para a vida destes homens e para esses livros. Para vocês perceberem como eles são importantes para nós e como é importante ouvi-los. Semana que vem nós vamos falar um pouco terminar um pouco essa história de Jeremias, Ezequiel e Daniel e falar de Isaías. A gente vai estudar a profecia de Isaías também numa corrida de 100 metros, tá? Para a gente poder entender e ler melhor esse texto. Gente, eu vou deixar vocês, tá? Vai lá, Bia. Alguma pergunta? Sinceramente fica perfeito. Alguma pergunta? Muito bem. Deus abençoe. Vamos descer para o encerramento, que hoje é dia de homenagear as mamães, né? E é sempre muito boa a oportunidade da gente ir no horário para esse encerramento, para a gente aproveitar cada pedacinho. Especialmente vocês, mamães, a quem parabenizo. Vamos lá?